Olá, boa tarde. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta terceira teleconferência do projeto O Saber para Conquistar um Lugar, uma realização do Ministério da Saúde. Esse projeto é executado pelo Departamento de Ciências da Administração, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, e se propõe a intensificar a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério da Saúde. Para apresentar o tema do programa de hoje, ponto eletrônico, eu estou aqui no estúdio ao lado da Doralice de Jesus Oliveira Magalhães. Tudo bem? Um prazer tê-la nesse programa. Também está conosco a Liliana Proski. Tudo bom, Liliana? Tudo bom. E o Luciano Lespinaci Araújo. Boa tarde mais uma vez aos três. Bom, você que está nos acompanhando pode participar enviando perguntas, comentários, sugestões. Aliás, o tema hoje deve suscitar muitos questionamentos e para isso basta você encaminhar a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão para o endereço eletrônico teleconferência@cursoscad.ufsc.br. Repetindo, teleconferência@cursoscad.ufsc.br. Bom, para a gente contextualizar um pouquinho o tema de hoje, o ponto eletrônico, a Liliana vai apresentar para a gente os marcos legais, né? Quer dizer, como é que esse processo começa e a partir de onde o Ministério da Saúde, em particular, começa a desenvolver esse processo de implantação do ponto. Bem, boa tarde. Em atendimento a um decreto que estabelece que toda a administração pública deve instituir o controle eletrônico de frequência para os seus servidores, o Ministério aderiu à ata do Ministério do Trabalho e adquiriu esse sistema eletrônico de frequência. A partir daí, a nossa expectativa como gestão de pessoas é diminuir ou evitar toda a pendência na nossa folha de pagamento, economizar papel, que somos cerca de 30 mil servidores ativos, então são cerca de 60 mil folhas impressas mensais, então assim, gera muito custo para o nosso órgão, assim como muito espaço físico também. Então a gente também quer melhorar, otimizar esse espaço físico, o acesso à informação, assim como também o controle, né, a gestão da frequência dos servidores. Agora, o decreto é de 1996. De 96. Sim. Então nós já temos aí um longo tempo até que se tenha começado, não só no Ministério da Saúde, vários órgãos federais têm que atender essa determinação legal, mas esse é um processo que está nessa fase ainda em desenvolvimento. Qual é a perspectiva atual do processo de implantação do ponto eletrônico? A perspectiva é que até 31 de julho esteja implantado em todo o país, incluindo os hospitais federais, o Rio de Janeiro, os institutos, mas todo o país tem até 31 de julho para estar implantando o sistema. Muito bem, nós vamos fazer deste programa, dessa teleconferência, uma espécie de perguntas mais frequentes. Nós temos aqui 3 técnicos da área, administradores e a Doralice, que é advogada, para a gente tentar pontualmente esclarecendo dúvidas que vocês, servidores do Ministério da Saúde em todo o país, trouxeram, foram enviando, além daquelas que evidentemente estão chegando para a gente à medida que esse programa está sendo exibido e veiculado. Então eu vou começar com algumas questões pontuais aqui. Os 3 fiquem absolutamente à vontade para responder, se isso tiver relação com a área de atuação de cada um de vocês. A Patrícia Rassolin, desculpe, que é do Ministério da Saúde em Brasília, ela gostaria de saber se vai existir flexibilidade em relação ao horário. Por exemplo, se chego às 7 horas e 15 minutos da manhã, às 8 horas começa a contar. Ou melhor, né, se chega às 7h15 só começa a contar a partir das 8, ou ela deve estabelecer um horário de chegada a ser cumprido todos os dias, sem alteração? O que a gente pode responder para a Patrícia? A jornada não será flexível. Ela vai ser determinada pela sua chefia imediata e dentro do que foi estabelecido, acordado entre o servidor e a chefia, aí sim será flexível. Então a gente vai ter jornadas de trabalho cadastradas para cada área, conforme a sua característica. Vai depender da atribuição do cargo, exatamente, vai depender da natureza daquela função. Complementando a informação da Liliana, existe já uma portaria do Ministro da Saúde, a 3032, que já estabelece o horário de funcionamento das unidades do Ministério, em Brasília e também nos núcleos estaduais.
Então, essa jornada de trabalho, ela é permitida entre 7 da manhã e 21 horas. Então, quando a chefia for estabelecer esse horário de funcionamento, ela vai estabelecer dentro deste marco temporal que está determinado pelo ministro. De 7 a 21. De 7 a 21. Quer dizer, mas na própria portaria já prevê que é a peculiaridade de cada unidade, né? Então, você vai ter unidade que a chefia pode permitir que o expediente comece às 7 da manhã, como é da pergunta da menina. Se o chefe dela assim permitir, ela poderá contar como seu início de jornada às 7 horas da manhã. O que resta claro é que ele deverá cumprir às 8 horas, se ele for um servidor que tem uma carga horária de 40 horas. Dentro desse limite de 7 a 21, ele vai fazer 8 horas. Vai fazer 8 a horas. depender da sua chefia imediata e das demandas de cada uma dessas unidades. E no caso do Ministério da Saúde, nós temos diferentes categorias profissionais. Então, a gente pega os médicos, profissionais de saúde de outras áreas, de enfermagem, disso, enfim, eles têm peculiaridades que são relativas à carreira. Exatamente. Nós temos profissionais que têm carga horária de 30 horas, de 20 horas, de 40 horas. Então, cada um dentro da sua carga horária é contratual. Deixa eu fazer uma pergunta que me parece aqui é mais dirigida à área do Luciano. O João Carlos quer saber o seguinte: como fica o controle do ponto caso haja algum problema no sistema e o aparelho não leia a digital e não faça o registro eletrônico da presença do servidor? Nesse caso, o equipamento pode ser, se for problema de defeito físico, inicialmente substituído por algum que esteja de reserva. E naquele momento que ele não houve a leitura dele, preferencialmente a gente orienta que ele registre isso junto à vigilância. Hoje os aparelhos vão estar sob a responsabilidade, a guarda física dele e dos vigilantes que vão estar nas portarias. Todo vigilante tem um livro de registro. Então, a partir daí, ele primeiramente, como para garantir o registro disso, para garantir esse registro, ele faz o quê? Anota no livro de vigilante que houve um problema de passar de ponto dele, que não houve registro. Segundo, ele comunica isso para o superior dele, para que faça o lançamento desse registro posteriormente. Quer dizer, porque quando você fala de um sistema que basicamente vai funcionar sustentado por recursos de informática, enfim, você tem que ter uma alternativa. Sabe que tem uma queda de energia, pode comprometer. Então, a ideia é ter instrumentos, digamos assim, que preservem a presença do servidor, a sua atuação, que não sejam ou não signifique algum prejuízo para o seu controle de frequência, e aí o que você está colocando é que vai ter uma alternativa no ambiente de acesso àquela unidade, por exemplo. Sim. A alternativa, primeiro, seria o quê? Substituir o equipamento, verificar se foi um problema físico. Segundo, ele registrar isso, que houve a reentrada dele, que não houve o registro, comunicar a chefia dele. E, por último, o chefe dele fazer esse registro perante o quê? O sistema. Fazer essa atualização. Então, não há como ele perder aquele registro daquele dia. Ok. Eu acho que a pergunta da Daniela tem a ver com isso também, Luciano. Será necessário que os servidores elaborem uma planilha de controle paralelo de ponto ou basta apostar e confiar no sistema eletrônico? Olha, o controle paralelo é uma garantia que o servidor tem como pessoal, para ele ver a questão de fidedignidade do lançamento dele com o sistema. É uma alternativa que ele pode usar. Porém, ele vai poder consultar o ponto dele diariamente. Aquela informação vai estar online. Ou seja, ele fez o registro hoje, 8 horas da manhã, deu entrada. Quer chegar, ele vai ter uma senha de acesso no sistema, ele vai poder acessar e olhar, está aqui registrado, meu ponto. Ok. A Viviane Cunningham, acho que é isso. Com a implantação do ponto eletrônico, também será implantado o banco de horas? Se chegar atrasado, poderá compensar ao final do dia? Mais uma questão dela. Em casos de plantonistas, como fica a questão de troca de plantão? Será viável, não será viável? A chefia precisa autorizar? O que a gente pode responder para a Viviane? Olha, existe já a previsão na própria portaria dessa compensação de horas. Mas o que está determinado na portaria? Que o horário do servidor está pré-estabelecido, vai estar registrado no sistema. Se ele precisar ficar horas excedentes a esse horário, a chefia terá que autorizar. O servidor não vai simplesmente falar assim, não, meu horário é até às 18, hoje eu vou ficar até às 19. Não, a chefia dele vai ter que autorizar essa excedente. Essas horas excedentes, elas vão ficar num banco, o sistema está previsto, esse banco vai ter um limite
de horas que vai poder ficar no banco, como também haverá um limite para que ele faça gozo dessas horas excedentes, né, 2 meses subsequentes. Então, se ele ficar com horas excedentes e ele não gozar ao longo daqueles 2 meses subsequentes, ele automaticamente vai perder essas horas, né, mas esse banco vai existir. Qual a outra pergunta? A outra é com relação a plantões. Troca de plantão, enfim. Olha, a troca de plantão é uma peculiaridade dos hospitais, né, que as chefias vão organizar as escalas. O que tem que ficar todo servidor consciente é que um plantão ele sempre começa às 7 da manhã ou começa às 19 horas. Essa é a praxe dos hospitais. Então, o horário dela será até às 19 horas e no mesmo horário que ela estará ali saindo do seu plantão, os colegas que vão assumir o plantão deverão também já estar assumindo, né? Vai ser mais ou menos o mesmo horário, né? Mas isso vai depender da organização interna mesmo de cada unidade, para que o servidor que tenha que entrar às 19 horas, ele simplesmente não vai chegar às 19h20, 19h30. Né? E isso vai ter que ser um acompanhamento. Ou se por acaso, ou por alguma razão alheia à vontade acontecer, ele vai ter que depois apresentar justificativo. Ele vai ter que depois apresentar justificativo para resolver essa questão com a chefia. Mas esses horários, essa compensação de horário que o servidor tem que ficar ciente, que ela só vai ocorrer, esses horários excedentes, por necessidade do serviço. As chefias têm que estar cientes dessa necessidade. Por quê? Porque o ponto ele vai ser homologado pela chefia. Né? Nós podemos dar um exemplo, hoje nós estávamos conversando, a Liliana dando um exemplo. Se nós estivéssemos numa reunião, né, com o nosso subsecretário, o nosso horário seria 18 horas, a reunião se estende por 19, 19h30. Ele mesmo já vai saber que este horário ultrapassou, que haverá compensação dessas horas, né, mas ele já estará ali ciente disso. Né? Não é como o servidor, se o servidor simplesmente querer. O servidor não pode só simplesmente querer ficar além do expediente dele. Né? Se ele tem alguma atividade que precisa ser terminar naquele período, a chefia dele tem que estar ciente e tem que autorizar este horário para que ele faça gozo depois dessas horas posteriormente, porque elas vão ficar no banco. Porque o ponto, na verdade, quando ele sair, ele vai lá da saída, vai estar registrado que ele sairia às 18, saiu às 19, 1 hora a mais. Né? Mas a chefia tem que estar ciente que essa hora foi autorizada pela chefia para que ele possa depois gozar dessas horas excedentes. Ok. A pergunta da Enedina Gomes. O servidor que utiliza algum horário especial, por exemplo, no caso de ter um filho com problemas de saúde que precisa de algum atendimento especial, como é que ele vai utilizar o ponto eletrônico na hora da saída? Se ele tiver essa demanda particular, enfim. No caso de atestado médico, como é que vai ser alterado? Continua o mesmo critério? O que a gente pode responder para a Enedina? Enedina, em relação a atestado médico, o atestado médico é aquele que um médico está te dando um dia de afastamento, que existe um código e que esse é referendado pelo serviço de perícia médica. Né? Eu acho que a Enedina está falando mais em relação àquelas situações que o servidor vai levar um filho numa consulta, ou ele mesmo comparece a uma consulta, e o médico lhe dá não um atestado médico, mas um atestado de que ele compareceu naquele horário. Existe a previsão na própria portaria que, tirando os afastamentos legais, qualquer desses horários ele precisa ser compensado. Né? Você às vezes pode, se o horário é 8 horas, você tem uma consulta médica às 8, você só vai conseguir chegar no seu trabalho às 10. O que você tem de justificativo? Que de 8 às 10 você estava, o médico onde você foi, ele vai te dar um atestado desse, você vai registrar seu ponto de entrada, na verdade, às 10 horas da manhã. E essas 2 horas legalmente precisam ser compensadas. Né? A lei não tem essa previsão de não haver essa compensação desses horários. Ela lhe permite faltar, se atrasar, desde que haja compensação. Agora, me diz uma coisa, Liliana, vai haver um período de adaptação, adequação ou de tolerância até a efetiva implantação? Você falava em 31 de julho, é isso? Sim. Como é que está se trabalhando essa? Porque, afinal, estamos falando de uma alteração, ao meu juízo, bastante importante, significativa, mas que vai mexer bastante com as estruturas e com as condições de trabalho no Serviço Público Federal, né? Isso, é uma mudança de cultura, né? Exatamente. Então, em Brasília, todos os relógios já foram instalados, nesta semana já ficaram prontos.
Nós já vamos começar agora, a previsão é que no início de maio, em Brasília já começa esse processo e vamos rodar concomitantemente o eletrônico e a folha impressa até 31 de julho. O mesmo vai valer para os núcleos, eles já estão sendo orientados, a gente já está em contato para eles fazerem os seus projetos, a gente já adquiriu os equipamentos para os núcleos, exceto para o Rio de Janeiro, que pela demanda, pela quantidade de servidores alocados lá, eles aderiram, os hospitais, tudo foram aderidos pelo NERJ. Então, a data é 31 de julho. Quanto antes o núcleo se adaptar, o projeto estiver pronto e instalar, melhor. Mas 31 de julho é a data limite, que o subsecretário definiu. Muito bem. A pergunta da Kaline Vasconcelos. Um servidor de cargo DAS, lotado na função de secretaria ou secretária, pode realizar jornada de trabalho diversa da estipulada, podendo sair, por exemplo, às 20 horas? Primeiro, assim, a gente tem que lembrar, os DAS 4, cargos de natureza especial, DAS 4 e 5, eles não estão obrigados a fazer registro de frequência. Isso nós estamos falando daqueles cargos de assessoramento de natureza especial, enfim, exemplo, de confiança, né? Geral, ou os tais cargos de confiança, que você pode, inclusive, ter servidores que não são do quadro dos ministérios. Isso, nós temos, por exemplo, o coordenador geral, um DAS 4, ele não está obrigado pela lei a fazer registro de frequência. Cargos de natureza especial, de secretários, né? DAS 5 também. Os demais cargos de DAS para baixo, 3 para baixo, todos têm que fazer registro de frequência. Sempre lembrando que nós que temos um cargo de DAS, não estamos, nós temos a obrigação da dedicação integral, e isso não importa o horário. Né? Então, geralmente, quem tem um cargo dessa natureza, ele não faz 8 horas, ele faz 10, faz 12. Depende muito da circunstância e da localidade, da unidade onde ele está chefiando. Então, na verdade, a gente vai ter que registrar a nossa frequência, né? A gente vai fazer o registro como todo servidor, mas necessariamente não quer dizer que no final da tarde, que o meu horário é 18, eu vou embora às 18. Mesmo né? que a sua chefia imediata tenha feito com você essa definição e que o seu horário seja às 18. Seja às 18. Você não vai interromper o que estiver fazendo para cumprir. Por quê? Porque eu já ocupo um cargo de assessoramento. Que, em alguma medida, compensa a sua dedicação maior do que normalmente. Exatamente. Então, nós que temos cargos de confiança, não podemos ficar muito atrelados a este horário que nós vamos registrar para fim de registro de frequência. Né? Sempre lembrando que esse registro de frequência, além do horário para o cargo em comissão, não gera pagamento de horas extras. Né? Porque é em função do encargo que você assumiu, que você faz sempre mais além do seu horário. Como também não lhe permite ficar fazendo menos horas do que eu deveria, porque o mínimo é 40 até em função do seu cargo do contrato efetivo, de trabalho, enfim. E também do seu cargo em comissão, que te exige uma dedicação integral. Acho só importante ressaltar, claro. A Doralice falou a respeito do banco de horas e remuneração extra. O banco de horas, ele não, o intuito dele não é pagamento, ele é compensação de horas, tanto o usufruto quanto os débitos. Então, o banco de horas, para deixar bem claro, assim, acho que é importante, não vai gerar pagamento. O nome banco de horas também significa crédito e débito, de horas, e não de valores. Exatamente. Continuando com a pergunta da Kaline, ainda uma segunda pergunta, né? Um servidor que possua férias informais, ela faz a referência e explica, né? Aquelas em decorrência de interrupção de um período formal de férias, realizada por meios informais, com a implantação. Aí ela pergunta, com a implantação do plano eletrônico, o dirigente máximo, a chefia, poderá abonar suas faltas pro gozo do período de férias faltante? Tudo que é informal tem um risco, né? Pois é. Então, assim, para o sistema SIAP, esse servidor, ele já gozou suas férias. Então, a dica que a gente dá é tire o quanto antes, regularize sua situação, porque a partir de 31 de julho é só eletrônico. E o sistema não tem como abonar o que está para trás, porque ele vai começar a partir dali, dali para frente. Numa certa medida, o que esse sistema do ponto eletrônico faz é procurar preservar, inclusive, Exatamente. As jornadas, né? Quer dizer, porque essas soluções informais, é como você disse, elas tanto podem ser favoráveis quanto podem
significar depois, né, algum tipo de prejuízo ao servidor. Exatamente. Que não poderá ser reparado uma vez que o sistema passa a controlar frequência, banco de horas, compensação e etc, etc, Também eu etc. quero lembrar o pessoal o seguinte, Claro. que ela estava A falando... Doralice achou graça aqui. Eu achei graça, porque essas perguntas, por exemplo, o servidor está de férias, né? Aí fala assim, aí minha chefe ligou para mim e eu interrompi as minhas férias. O pessoal tem que lembrar que até antes de janeiro do ano passado, a única pessoa que poderia interromper umas férias de servidor era o ministro de Estado. Então, não é só interromper. A interrupção das suas férias é um ato legal. Hoje, quem tem essa competência é o subsecretário. Então, o servidor de qualquer lugar, se ele está de férias e ele, por necessidade do serviço, precisa interromper as férias, ele precisa mandar um pedido formal, o subsecretário vai fazer o registro, vai publicar a interrupção dessas férias. Para quê? Para que a gente também possa alterar o sistema. Porque o sistema SIAP está registrado ali seus 30 dias de férias. Com 15 você precisou interromper, oficialmente é possível, desde que seja por necessidade de serviço. E desde que seja devida e formalmente registrado. Formalmente registrado. Porque se você não fizesse formalmente registrado, publicado, e você retornar, você vai ficar com 15 dias de falta após o ponto eletrônico. Por quê? Porque para o sistema você estaria de férias. Exato. Então é bom lembrar o pessoal, como a Liliana falou, quem está com essas férias informais, que é comum, a gente sabe disso. Né? Não é? Regularize posteriormente. Se você estiver de férias e por necessidade do serviço, você precisar interromper essas férias, que você o faça de forma legal. Lembrando sempre que a nível de Ministério da Saúde, compete ao subsecretário interromper essas férias. Muita gente, isso é uma posição muito pessoal, né, faz críticas a burocracias ou instrumentos de controle de gestão, mas a rigor eles vêm em favor do servidor. Com certeza. Se bem registrados, bem utilizados e bem organizados, não há nenhuma maldade em sua essência, muito antes pelo contrário. Quer dizer, a ideia é você permitir que eu cumpra o contrato que eu tenho que cumprir e que eu receba a recompensa devida por aquilo que eu cumpri, nem mais nem menos do que efetivamente aquilo que eu cumpri. O Diego Terceiro Sá, o servidor estudante não irá ter a frequência controlada de forma eletrônica em casos em que há permissão para cumprimento de jornadas especiais, enfim, aí ele cita o artigo 2º do decreto 1867 de 96, que diz que a frequência do servidor estudante far-se-á mediante folha-ponto. Como é que isso ficou contemplado aí a partir do ponto eletrônico? Olha, primeiro tem que lembrar o Diego o seguinte, o servidor que é estudante, ele apenas tem o direito de cumprir a sua jornada de uma forma diferenciada. Mas para isso, por exemplo, lá em Brasília, ou mesmo nas outras unidades, ele precisa comparecer à central de atendimento ao servidor, levar sua grade de horário que ele tem da faculdade. Documento oficial. Documento oficial. Ele vai estabelecer como é que ele vai cumprir esta carga horária. Né? É claro que às vezes vai acontecer dele chegar um dia mais tarde, um dia mais cedo, mas isso não vai eximir de cumprir as 40 horas a que ele estiver sujeito. O que a lei fala é que ele tem esse direito de ter um cumprimento de horário diferenciado, mas não que ele deixe de cumprir as horas que são devidas. Na verdade, as pessoas, os servidores que são estudantes, eles fazem muita confusão com isso. Né? E às vezes a própria chefia desconhece plenamente o que a legislação Na prevê. verdade, o que você tem que fazer é a organização de horários de forma que o servidor vai cumprir, e às vezes ele vai cumprir numa jornada diferenciada. Como eu vou te dar um exemplo. No meu setor de trabalho, a gente estipulou que o horário seria somente de 8 da manhã de 7h30 da manhã até às 19 horas, em que pese o Ministério permitir de 7 às 21. Se eu tiver um servidor estudante e o horário dele não conseguir ficar dentro desse estabelecido, ele vai até às 21 horas. Mas isso não vai eximir ele de cumprir as suas 40 horas. Eu não sei se dentro do sistema, e talvez a Liliana e o Luciano podem dizer, se o sistema vai registrar mais de um horário. Por quê? O aluno estudante, ele não vai poder registrar, eu vou entrar de 8 às 12 e de 13 às 17, por exemplo. Porque ele vai ter um horário diferenciado. Na verdade, no caso dos estudantes que têm horário especial,
A nossa COAP, que é a nossa coordenação de administração de pessoal, ela sempre divulga uma portaria para esse servidor, determinando qual que é o horário que ele vai cumprir de acordo com o documento oficial que ele apresentou. Então, nesse caso dos estudantes especiais, quem vai fazer cadastrar a jornada de trabalho dele é a nossa COAP. Tá? E aí a chefia imediata desse servidor não vai poder alterar essa jornada, somente a COAP, que é quem tem a previsão legal para poder fazer isso. Mas não existe o caso, e eu estou perguntando por absoluta ignorância, de jornada reduzida a menos do que as 8 horas, no caso de um servidor estudante? Não, a lei não fala em jornada reduzida. A lei fala em horário, em cumprimento de horário especial. Flexível. Flexível. Sujeito à compensação e não à pois redução. E não a redução. E sempre lembrando que a orientação do Ministério do Planejamento, da Secretaria de Gestão de Pessoas, que era a antiga Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, nós fizemos consultas formais, que em 2009 nós recebemos muitos servidores e estudantes. Eles sempre disseram que o horário do servidor estudante é desde que a universidade não forneça aquele curso no horário diferente do horário que ele trabalha. Né? Por exemplo, nós temos vários estudantes que estudavam durante o dia, mas o curso que ele estudava durante o dia também tem à noite. Então, em muitos casos, eles ficaram, dependendo da data de admissão, 1 mês, 2 meses, com um horário bem flexível, mas a orientação foi para que eles fizessem o horário deles na universidade diferente do horário de trabalho. Porque a orientação do Ministério do Planejamento é que tem que prevalecer o interesse da administração. Né? Nós tivemos vários setores que não funcionavam em horário que atenderia aquele aluno estudante. Por exemplo, a Universidade de Brasília, o aluno tem horário, aula de manhã, tem aula de tarde, às vezes tem aula à noite. Então, esse servidor teve que ser remanejado para um setor que lhe permitisse isso. Mas sempre lembrando que o interesse da administração está acima disso, ele tem direito a esse horário flexível, né? Ele tem que trazer essa grade de horário que ele fez na universidade para que ela seja adaptada ao horário de funcionamento. E isso é feito a cada semestre, né? 6 meses, terminou o semestre da universidade, você faz novamente todo o processo para poder fazer a adequação dos horários. Muito bem, nós estamos aqui em mais uma teleconferência do programa Saber para Conquistar um Lugar, promovido pelo Ministério da Saúde e executado pelo Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, do Centro Socioeconômico da Universidade Federal. Estão aqui conosco a Doralice, a Liliana e o Luciano, técnicos lá do Ministério da Saúde, para esclarecer as dúvidas que você que está nos acompanhando enviou previamente, que está enviando agora. Então participe, envie a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão sobre o tema de hoje, o ponto eletrônico, para o endereço teleconferencia@cursoscad.ufsc.br. Mais uma pergunta, essa do Rodrigo Ramos. Me perdoem também vocês se eventualmente a gente repetir algumas questões, mas acho que é importante procurar atender o máximo possível dos servidores do Ministério que participam conosco ao vivo deste programa. O Rodrigo Ramos pergunta: o que acontece com o servidor que faltar algum dia, seja por motivo de força maior ou por outros motivos? O ponto será cortado naquele dia ou ele terá a chance de repor esse dia de alguma maneira? E aí eu acho que a pergunta também se refere ao período do mês, por exemplo. Porque se o ponto for cortado e houver redução em função dessas ausências, ele só vai conseguir compensar no mês seguinte, por exemplo, ele consegue compensar dentro do mesmo mês. Eu acho importante a gente destacar o seguinte: a falta injustificada, ela terá o ponto cortado já para o mês subsequente, assim como ocorre hoje. Agora, a falta injustificada por motivo de força maior, algumas dessas faltas de força maior, no caso uma greve de ônibus, todas essas ocorrências, existe um decreto, que é o que a gente já segue hoje, na verdade não muda, só vai ser eletrônico, que já prevê todas essas ocorrências. Então, no caso de falta injustificada, terá o ponto cortado, mas no caso da falta justificada ou que tenha o seu código de ocorrência, ele será para compensação. Ok. A pergunta da Suzana Vidal. Ouvi falar de possível negociação com o Ministério do Planejamento para permitir a realização de 7 horas diárias de jornada corridas com 1 hora de almoço. Existe perspectiva real para essa implantação, Doralice? Não. Até porque essa é uma questão legal, onde se estabelece que um servidor
após 6 horas de trabalho, o servidor que faz até 6 horas, aquele que tem uma jornada de 30, ele não tem direito ao horário de almoço. E o servidor que tem carga horária de 40 horas, após 6 horas, obrigatoriamente, ele tem que ter uma hora pelo menos uma hora para alimentação e repouso. Então, não existe muita perspectiva disso. O que a gente sabe que se tem tentado negociar seria uma jornada de 30 horas para todos os servidores, sem que houvesse redução salarial. Salarial. Mas aí é uma discussão que envolve representações das entidades, sindicais e tal. Não existe nenhuma previsão nesse sentido, não. Luciano, deixa eu... Agora eu apelei para os óculos, porque a pergunta está uma letrinha menor aqui. Quem será o responsável por cadastrar os códigos de ocorrências de afastamento de servidores, viagens, cursos, etc., nesse sistema de frequência? No dia que o servidor tiver que se afastar, ele vai ficar 2 ou 3 dias a serviço, quem é que vai ser responsável por cadastrar esse código? A chefia imediata, o próprio servidor? Como é que vai funcionar isso? Pela regra, seria a chefia imediata. Ela cadastraria, lançaria previamente qualquer ocorrência antes dela ser efetivamente... efetivada, autorizada. Autorizada. Por exemplo, vai fazer uma viagem a serviço. O superior imediato dele faria o que? O lançamento anterior. Vai fazer um curso, vai fazer alguma palestra. Cada uma dessas atividades tem um código, fora. Reunião fora, tem um código previsto. Já tem um código de ocorrência previsto em decreto. Casamento, falecimento, acompanhar cônjuge por motivo de doença, todos esses códigos serão previamente lançados pelo superior imediato, para justamente no momento que ocorrer a ausência, aquilo não reflita. Ele acessa o sistema e ele já reproduz que naquele dia, naquele horário, naquele período, o servidor que cumpriu esse tipo de atividade. E como o sistema lê o nosso sistema SIAP, as férias, as previsões legais, tudo isso ele já vai ser baixado para o sistema automaticamente. Então, o servidor que tentar bater nas suas férias nem vai chegar a ler o sistema, porque lá já vai estar essa informação de que ele não está nesse período lá. A única mudança que vai ter é quanto aos atestados médicos, que quem vai lançar agora vai ser a perícia médica. Então, nossa equipe de perícia já vai fazer o lançamento manual no sistema do ponto também. Ok, outra pergunta é essa da Fernanda Costa aqui. Gostaria de saber como serão resolvidos os possíveis conflitos que poderão existir entre a chefia imediata e o servidor quanto à compensação de horas. Vai ter mediação, vai ter arbitragem, juiz, auxiliar, como é que vai funcionar? O que tem que acontecer é que isso é uma questão a ser resolvida realmente com a chefia imediata, né? O servidor tem que sempre lembrar, na hora que se a chefia lhe permitiu, né, sair mais cedo, né, se a chefia lhe autorizou a ficar além do expediente, essa chefia, na hora de fazer a compensação, é claro que ela vai ter o prazo e vai ser de forma que não interfira nas atividades da unidade, né? Isso não a pessoa tem sempre lembrar que, da mesma forma que cabe à chefia autorizar que ela fique depois, como cabe à chefia aceitar uma justificativa para que ela tenha essa compensação de horário, vai caber à chefia, sim, estabelecer qual é o momento mais oportuno dentro do prazo que ela vai ter para que ela tenha essas compensações, né? E ao servidor vai caber mais uma questão de negociação, né? A gente sabe que pode ocorrer conflitos, mas a chefia vai sempre fazer isso dentro do interesse do serviço, né? Não é porque o servidor tem horas num banco que ele vai dizer para a chefia assim, não, eu quero usufruir isso amanhã. Eu estou com um crédito na casa. Estou com crédito, então eu quero amanhã. Não, a chefia vai deixar que seja amanhã se ela puder deixar que seja amanhã, desde que isso não comprometa as atividades das unidades, que não comprometa o atendimento da população que precisa, né? Então, tudo isso ela vai olhar na hora que ela for fazer essa concessão. Quer dizer, é um crédito que você tem, mas que você não vai usufruir do seu bem-querer, né? Você vai ter, a chefia vai olhar realmente se aquele momento é oportuno. Outra pergunta, quantos devem ser os registros diários no ponto eletrônico? Quantas vezes eu tenho que registrar? Vão ser feitos 4 registros diários. No momento que você chega no trabalho, a entrada e a volta do almoço, assim como a sua saída do expediente. Só lembrando que o horário de almoço, a gente não tem
No caso das jornadas de 40 horas semanais, a gente não tem essas horas corridas. Então, tem que ser gozadas no mínimo 1 hora de almoço, ao no máximo 3. Isso já tem previsão legal. Então, não tem como, eu almoço aqui no trabalho, eu nem saio. Não importa. Eu uso 15 minutos para almoçar. Não importa. Meia hora. Se você bater lá, o sistema vai registrar, vamos supor, eu saí meio-dia, meio-dia e 15 eu voltei. O sistema vai ler meio-dia e 15, mas na hora de computar, ele não computa. Aqueles 45 minutos não poderão ser excluídos ignora do final da jornada. Esses minutos, exatamente. Eu ia perguntar alguma coisa sobre isso, depois eu me lembro. A pergunta do Leonardo Almeida aqui. Se estou viajando pelo Ministério durante uma semana inteira, como serão computadas as horas noturnas, das 18 às 8, né? Das 18 de um dia às 8 do outro? Se preciso fazer 1 hora de almoço para sair às 17, serei penalizado? Se ele reduz a hora o espaço, o intervalo de almoço de 2 para 1, para poder antecipar. Acho que tem a ver com isso que você falou agora. O sistema vai registrar 1 hora. Isso vai ser acordado com a chefia. Então, nós vamos ter servidores que vão tirar 1 hora, assim como nós vamos ter servidores que vão tirar 2 horas. Então, de acordo com esse cadastro, você vai cumprir isso. No meu caso, eu faço 1 hora. Então, se hoje eu fiz 2, eu vou chegar lá, vou falar para minha chefe, vou avisá-la, fiz mais de 1 hora e vou compensar essa hora negativa. Assim como se você quiser reduzir esse horário de almoço, também tem que ter o horário da chefia, porque importa em mudança da jornada. Ok. Como será a homologação da frequência pela chefia? Como é que vai se dar esse processo? É dentro do sistema, mediante códigos, senhas, login? Como é que funciona isso, Luciano? Fechando a folha de ponto, o final do mês, o chefe irá o quê? Fazer a homologação junto com o servidor. Ele confere a folha dele e o chefe vai homologar. Você fez todos os horários, vai fechar isso, vai ser sistêmico. Ele vai entrar com a senha dele, o login, e vai fechar a folha de ponto de servidor por servidor que estiver sob a responsabilidade dele. Quer dizer, mas isso tudo nós estamos falando num sistema eletrônico, online. Quer dizer, claro, se a gente fosse fazer uma analogia, era como se no final do mês ele recolhesse todas as folhas ponto assinadas, está conferido, confere com o que eu tenho no seu controle e homologo. Correto. É o mesmo sistema, claro, que é transferido para o eletrônico. A chefia tem até o 5º dia útil do mês para fazer isso, assim como ocorre na folha impressa. E vai funcionar semelhante à avaliação de desempenho, que todo mundo já tem essa ciência. Você entra com a sua senha, seu login e dá lá o seu de acordo. Nesse momento seria interessante as chefias prestarem atenção e aproveitar e ver o perfil com que ele está lidando de profissional dentro do Ministério. É um grande momento para ele poder verificar assiduidade, frequência, a questão de pontualidade. São fatos que, apesar do serviço público, muitas vezes as pessoas acreditarem que isso não é muito relevante, mas é muito relevante, em função até da característica de servir ao público. Então é bom estar frequente. Tem uma pergunta aqui do Júlio Noronha, do Sindicato dos Médicos. Ele pergunta qual é o valor, qual é o custo de cada máquina e o custo total no Rio de Janeiro. Vocês têm essa informação? O custo de cada máquina, se eu não me engano, saiu por R$800. E o custo total do Rio de Janeiro, eu não saberia dizer agora, o custo unitário, R$820 de cada relógio de ponto. Vai variar de acordo com a quantidade de relógios que o Rio de Janeiro adquiriu. Sim. Nós temos 3 unidades que adquiriram para atender todo o Rio de Janeiro, que foi o INCA, o INTO e o NERJ. O NERJ comprou para tanto o núcleo estadual do Rio, quanto para os hospitais federais, o INTO para o pessoal do INTO, o INCA também, e o INC vai ser contemplado nessas 3 demandas. Se eu não me engano, ela entra junto com o NERJ. Então, assim, eu não tenho como dizer aqui o valor total, porque eu não sei dizer quantos equipamentos o Rio vai adquirir. Até porque o projeto básico ainda nem dele está pronto. Ah, tá. Falta essa definição do projeto básico. Mas, Júlio, não sei se te ajuda, nós não temos essa informação agora, mas todas as informações, ou mais informações sobre o ponto eletrônico, estão no site do Ministério, www.saude.gov.br/gestão de pessoas. As informações devem estar relacionadas e, obviamente, essa não é uma informação que será ignorada ou sonegada. Está lá, o custo é 812. 820, o custo unitário. O software já foi comprado por Brasília, é um software só.
E qualquer coisa também pode procurar o Cícero no NERJ, ele é o responsável pela administração, é ele que fez essa aquisição. E a gente presta os demais esclarecimentos quando tiver. Todas as unidades vinculadas ao Ministério da Saúde, seja em Brasília ou em outros locais, elas estão passando por um período de preparação, capacitação, treinamento para responderem a isso? Como é que está sendo feita essa formação? Todos os núcleos vão passar. No momento, a gente só está inserindo no contexto, fazendo bem a parte inicial, informes de como elaborar o seu projeto. Primeiro a gente está dando esse suporte. Em Brasília, como vai ser o nosso piloto, que está um pouco mais adiantado, mas vai ter um treinamento para todos os núcleos. Essas pessoas responsáveis por fazer o lançamento da frequência vão vir a Brasília. A gente vai treinar esses servidores. E no Rio de Janeiro vai ter lá um treinamento para todo mundo. Por causa da quantidade de servidores no Rio de Janeiro, não teria como trazer todo mundo. Claro, claro. A Jussara, o que acontece quando esquecemos de marcar, apontar, sinalizar algum horário? Se for o horário de almoço, vai ser descontado, já está na portaria, 2 horas. Independente se você tem o cadastrado 1 hora, vai ser descontado 2 horas. Agora, se você não bateu quando você entrou, quando você saiu, é mais pela gestão, né? A chefia que tem que ver, porque não vai fechar as 40 horas. Então, vai ser apurado. E aí a chefia vai ser responsável por dar esses esclarecimentos. Você queria comentar alguma coisa quanto a isso? Não? Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui da relação que eu tinha. Essa eu acho que é uma pergunta que, falo isso porque estou envolvido com o serviço público na Universidade Federal há praticamente 20 anos, e que eu imagino que gera muita dúvida, questionamento, até polêmica, né? Como é que fica a situação dos servidores, por exemplo, que têm extraoficialmente feito horário corrido? Servidores que, e a gente conhece isso, por exemplo, numa instituição como a universidade, que em acordos com as chefias, por a consolidação de uma cultura de muito tempo, faz com que ele cumpra uma jornada de 6 horas, ou de 7 horas, ou às vezes de 4 horas, né? Eu já vi que a Doralice se assanhou para responder. Não, eu até gostei. A implantação do sistema de controle eletrônico de frequência, o ponto eletrônico, como é que ela vai influenciar nessa relação consolidada de tanto tempo, Doralice? Olha, é uma pergunta interessante, porque eu acho que é em função dela, mais do que nunca, que o ponto eletrônico retornou. O ponto eletrônico na Flor de 96 foi no tempo que o Bresser Pereira era ministro. Foi ele que implantou o ponto eletrônico, ele funcionou no Ministério muitos anos, né? E depois deixou de existir. O que existe é o seguinte: nós somos servidores do Ministério da Saúde, a sua grande maioria nós estamos vindo do extinto INAMPS, né? Eu também. E lá nós tínhamos oficialmente, aí era oficialmente, a gente tinha uma portaria onde nós fazíamos efetivamente 30 horas. E naquele tempo não existia essa diferença de salário de 30 horas e salário de 40 horas. Né? Todo mundo tinha o mesmo salário, independente dessa jornada. Com a extinção do INAMPS, também se instituiu a norma que criou isso. Sim. Né? Mas na maioria dos nossos estados, os servidores desde essa época já vinham fazendo 6 horas e continuaram. O que foi motivo de muita auditoria dos órgãos de controle. Nós temos inúmeros acordos do Tribunal, do Tribunal de Contas, inúmeras auditorias da Controladoria Geral da União, determinando ao Ministério que criasse um sistema eletrônico de ponto. Então, esse sistema eletrônico de ponto, ele decorre também dessa prática reiterada nos estados e desses acordos que foram feitos entre chefias e servidores para que os servidores fizessem 6 horas. Com a diferença que eles fazem 6 horas, mas o salário deles é o mesmo de 40 horas. Então, na verdade, o que está se fazendo hoje é também dando cumprimento ao decreto, mas também a inúmeras auditorias da Controladoria Geral da União. Ela determinou em vários estados que fosse feito um controle. Muitos chefes de divisão de convênios que eram responsáveis por servidores foram auditados, ameaçados, mandados abrir até processo disciplinar por não cumprimento de jornada de trabalho de servidor. Então, quem tinha esse acordo, acabou o acordo. Né? Na verdade, hoje, o servidor ele vai voltar a fazer a carga horária pela qual ele recebe o salário dele.
Porque se ele fizesse uma redução de carga horária, o salário dele não seria o que é hoje. Reduziria também. Reduziria também. Então, na verdade, se tem algum acordo, e nós sabemos que tem muitos, claro, é o momento deles serem desfeitos e todo mundo começar a se adaptar a fazer 8 horas, como nós fazemos lá em Brasília. A bem do serviço público. Abrindo o serviço público. Karina Basílio, a questão que ela traz é com relação à implantação do ponto eletrônico e a sua repercussão, por exemplo, no horário da creche, servidoras que têm que deixar seus filhos das 8 às 18 horas. O horário vai aumentar ou vai ser viável a implantação de uma creche na unidade hospitalar? Ela é servidora do Hospital Federal dos Servidores do Estado, imagino, do Rio de Janeiro. Isso. Inclusive, quando eu estive no Rio com a Sara, que é a nossa coordenadora substituta, algumas servidoras vieram falar comigo. A gente está tomando providência quanto a isso. A gente sabe que o horário lá é reduzido da creche. As unidades nem chegam a ter a creche. Então, o pessoal que vai sair, vai buscar o filho, às vezes esse horário fica muito apertado. Nós vamos conversar para ver se a gente consegue aumentar esse horário da creche. A gente vai achar uma solução. A resposta imediata eu não tenho agora, mas a gente não esqueceu. E vamos levar isso adiante. Carol pergunta, a contagem de horas será semanal ou mensal? Semanal. Semanal. Porque você tem que dar 40 horas semanais. E ao final do mês você soma. Ok. Então é semanal, Carol. Semanal. Ainda, Carol, qual a carga horária máxima que pode ser feita sem interrupção? 6 horas, você já respondeu. 6 horas. Sem interrupção. Não mais do que isso. Mais do que isso. Porque senão o sistema vai registrar só 6. Se ficar 7, se ficar 8, se não fizer intervalo para o almoço, enfim, ele você vai... tem que fazer o intervalo para o almoço. É como ela disse, se você não fizer o intervalo para o almoço, o próprio sistema vai descontar como se você tivesse tirado 2 horas para o almoço. Agora deixa eu fazer uma pergunta, talvez esteja até fora do contexto, mas me chamou a atenção a partir dessa questão que a Carol levantou. E falo aqui no caso de uma unidade como a universidade, não sei em que medida isso repercute no Ministério e nas suas unidades. Nas ocasiões de horário de verão, em que algumas unidades estabelecem horários diferenciados de jornadas corridas, enfim, é o caso aqui, por exemplo. Isso existe no Ministério em alguma unidade, horário diferenciado em função do verão, alguma coisa assim? Não, no caso do horário de verão, não. Eu estou 365 dias por ano. É o mesmo horário. O que nós temos, por exemplo, algumas unidades, hoje eu estava dando exemplo pessoal. Rio Grande do Norte, por exemplo, Paraíba, são unidades que o dia escurece às 5 da tarde. Então, basicamente, lá são unidades que funcionam praticamente somente até esse horário. Né? E lá o ajuste vai ser conforme a circunstância. Isso, nós temos, por exemplo, Recife, a nossa unidade ela funciona num lugar muito distante, também escurece muito cedo. Então, são localidades, mas elas vão estar dentro desse horário permitido pelo Ministério que eu te falei, que é de 7 a 21 horas. Então, a chefia... Tem uma margem... Tem uma margem muito boa, né? De 7 a 21 horas dá uma margem muito boa para você adequar esses horários. A outra pergunta da Carol, de quanto tempo deve ser o descanso entre um plantão e outro? Você já reiterou, né? Plantão é de 7 às 7. Aí a própria lei, a própria CLT e outras legislações dizem que pelo menos 11 horas de repouso, né? Entre um plantão e outro. A outra pergunta aqui, como será o procedimento para servidores que mudarem de coordenação, de lotação, de unidade, durante o transcurso de um mesmo mês? O que isso implica na questão do controle eletrônico de frequência? Esse ponto a gente ainda está discutindo, nós vamos ver como que vai ficar isso no sistema. A nossa ideia é que cada chefia homologue, vamos supor, se ela ficou até o dia 16 no lugar A, que essa chefia A homologue até o dia 16 e a partir dali a outra chefia homologue. Mas isso está para confirmar, porque é uma parte que a gente vai parametrizar do sistema, que a gente vai adequar e a gente pode responder depois essa pergunta também. Porque, na verdade, você tem que criar condições para o sistema entender essa mudança. Exatamente. Essas várias janelas de... Ele pode fazer uma leitura equivocada e dizer, olha, faltou 15 dias. Então, de forma também que a nova chefia não altere o que a chefia anterior já homologou. Né? Para que não haja nem supressão e nem duplicar. Exatamente. Em duplo, não é isso? Como será o cadastro e operação da frequência dos servidores com lotação provisória, por exemplo, e que por esse motivo não tem matrícula no SIAP? Essa foi uma dúvida que a gente ficou ontem, a gente ainda estava discutindo. Esse ponto também é um ponto não esclarecido para a gente, porque como o sistema lê o SIAP,
Quem é provisório, se for federal, municipal, ele ainda não tem essa matrícula SIAP. Sim. Ele demora uns dias para ter ou não tem, não chega a ter, por não ser federal. Então, o CIAR não gera essa matrícula do SIAP e são sistemas que não estão... que vão ler a base do SIAP. Então, a gente ainda está a definir como é que vai ser as pessoas que estão em caráter provisório. Outra pergunta também, basta marcar a ocorrência, férias no sistema, para que o SIAP receba automaticamente esse registro? Como é que vai se dar o tráfego disso, Luciano? Foi como a Liliane tinha falado anteriormente, ele vai puxar essa informação diretamente do SIAP. No momento que ela puxar, ela vai impactar o sistema, mesmo que a pessoa tente testar da entrada no período de férias, como a Doralice falou. Meu chefe me chamou antes, e aquilo não foi previamente informado ao sistema, né? Não vai adiantar, ela vai estar efetivamente em férias, logo não vai ser registrado entrada nem saída, nem computado. Vai ocorrer o quê? Justamente uma lacuna de tempo entre o registro das férias e o efetivo trabalho. Às atividades. Haverá uso de crachá com a implantação da frequência eletrônica? Por quê? Sim ou não? Sim, vai ter uso de crachá. Mas o crachá não tem nada a ver com o ponto eletrônico. Crachá é controle de acessibilidade às unidades e o ponto eletrônico é para apurar a frequência do servidor. Então, uma coisa não está ligada à outra. O nosso subsecretário está em fase de elaboração de uma política de acesso. A nossa ideia inicial era que fosse integrado crachá, catraca com a frequência, mas por enquanto não será. Então, após essa elaboração dessa política, a gente vai adquirir e integrar esses dois sistemas. Quer dizer, o fato de eu, num determinado dia, não estar portando o meu crachá, não implica em eu ficar sem o ponto. Sem o ponto. Não. E nada inviabiliza que a gente utilize os registros de catraca para verificar os registros de ponto, para fazer auditorias, para evitar até possíveis tentativas de fraude. A TI já está se preparando para justamente correlacionar esses dois itens no futuro. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Os comprovantes de ocorrências apresentados à chefia imediata para o devido registro e homologação também devem ser encaminhados à Coap? Sim, continua da mesma forma. A Coap confere e dá o ok dela no sistema. Ok. Eu acho que nós tínhamos perguntas, não sei se temos mais algum questionamento que vocês tenham nos enviado. Vamos dar mais uma passada aqui, porque várias das perguntas que eu tenho aqui já foram formuladas, em alguma medida. Tem mais uma que está chegando aqui, vamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Obrigado. Plantão também precisa registrar horário de almoço? Ele precisa ser um horário fixo? Eu acho que se encaixa naquela situação que você falou há pouco, né? Se a jornada é de 30 ou 6 horas diárias, não tem horário de almoço. Agora, se ela dá um plantão de 12 horas, até onde eu sei, não é que eles têm um horário de almoço. O plantão de 12 horas são 12 horas corridas. Na verdade, eles têm um horário que a chefia disponibiliza para eles fazer o lanche, isso, exatamente. Esse aí não é, porque o plantonista de 12 horas registra a entrada de 12 e a saída. Né? Que 12 por 24, não é isso? Tem também plantões, tem gente que dá plantões de 24 horas. 24, né? A Almísia, imagino que seja isso, Oliveira, acho que também já foi perguntado, mas acho que nunca é demais a gente reforçar. Poderemos negociar com a chefia para reduzir o intervalo de almoço para o mínimo de 1 hora a fim de compensar atraso? Não. Não. O horário de almoço é no mínimo 1 hora. E não repercute o menor tempo de almoço no atraso que você teve? Se for no mínimo 1 hora, pode vir a ser. Se ela tiver 2 horas, ela quer reduzir para cumprir 1, para pagar 1 hora, sim. Mas menos de 1 hora, não. Não, menos de 1 hora, não. Se ela tiver já catalogado que seria 2 horas de almoço, aí sim. Né? José Ademir de Souza, gostaria de saber como ficará o controle de frequência dos setores que desenvolvem atividades externas, como é o caso do DenaSUS, que normalmente necessitam sair para participar de visitas técnicas. Tem o código de ocorrências que será lançado pela chefia, assim como motoristas, reunião fora, qualquer coisa nesse sentido, ela é regulamentada por lei. Então a chefia lança o código e não tem problema nenhum. O Luciano também já falou disso, né, Luciano? Saiu, a chefia registra a sua saída. Se você está em viagem, se você vai dar uma palestra fora, se vai fazer uma reunião externa. A gente reitera a seguinte situação: se você vai sair,
comunique ao seu chefe para que ele lance o código antes. Porque uma vez passado aquele período de lançamento, fica complicado de fazer o registro anterior. Muito bem, nós estamos nos aproximando aqui do final do tempo para este programa, mas eu gostaria de ouvir mais uns 2 minutinhos as considerações finais aqui da Doralice, da Liliana e do Luciano, para reforçar alguns recados que existam com relação a esses aspectos relativos ao ponto eletrônico. Se algum aspecto nós deixamos de tratar aqui, o que vocês acham? Você primeiro. Bom, fique à vontade. A gente sabe que é um desafio grande, nós não temos a ilusão de que vai funcionar perfeitamente do dia para a noite. Vai ser um processo difícil, como eu estava dizendo, é cultural, e nós vamos adaptando. E tudo aquilo que a gente achar necessário adaptar ao longo do tempo, porque a gente também não consegue prever tudo aquilo que pode ocorrer, sempre vai ocorrer uma coisa ou outra que não estava na nossa alçada, a gente vai adaptando, a gente faz essa análise e a ideia, a nossa expectativa é exatamente essa, que seja um componente da solução, porque é mais uma questão de gestão, né, a frequência do servidor, porque o servidor pode não cumprir, mas é mais uma questão de gerência, da gestão das chefias mesmo. Luciano. Eu queria pedir que os colegas que tiverem como pontos focais no processo de instalação do ponto, que estão devendo projetos para poder indicar a localização de relógios, que já providenciem a questão de instalação de ponto de rede, ponto elétrico, para facilitar esse processo. E 2, atentem para o prazo de implementação da portaria ou do ponto, que seria dia 31 de julho. Não deixe para fazer isso em cima da hora, que esses detalhes, esses problemas que a Liliana falou que vão ocorrer, ficam mais difíceis de serem superados ou até contemplados por parte da área de gestão. Doralice, Bom, eu ainda tenho depois 2 perguntas que chegaram agora extemporaneamente, a gente traz aqui, claro. o que eu quero é sempre lembrar ao servidor que essa questão do ponto, que ninguém pegue isso como uma caça às bruxas, né, para os servidores. Eu acho que isso é uma democratização da nossa relação de trabalho. Nós sabemos que nós temos muitos servidores que cumprem os seus horários perfeitamente, né? Temos aqueles que trabalham além dos seus horários, sempre pensando que nós trabalhamos, seja no Ministério da Saúde, seja nos hospitais, nós trabalhamos para atender a população, né? E o mínimo que nós podemos fazer é trabalhar para receber aquilo que o nosso salário, né, que chega no final do mês, corresponde. Quero lembrar assim, às chefias que eu, como chefe que estou, né, na coordenação, eu acho que o ponto eletrônico é um alívio. Talvez muitas pessoas não deem importância a isso. Como aconteceu daquela pergunta, nós temos horários informais. O que o servidor tem que lembrar, a chefia tem que lembrar, que se ela atesta num determinado momento que o servidor está lá e ele não está, e se por acaso ele estiver fazendo qualquer coisa lá fora, né, que não seja uma coisa muito legal, ela é tão responsável quanto ele. Né? Então, que as chefias não se sintam constrangidas com isso, que efetivamente deixe compensar e justifiquem aquilo que ela achar que é justificável, né? Porque é muita responsabilidade sua você dizer que o servidor está dentro da instituição, que ele está ali executando um trabalho e ele, na verdade, está lá fora e você, na maioria das vezes, não sabe sequer o que ele está fazendo. Então, que a gente lembre sempre dessa nossa responsabilidade de servidor. Porque um servidor que não cumpre o horário no hospital, no atendimento, é um paciente que deixa de ser atendido. Um médico que não cumpre a carga horária, um auxiliar de enfermagem que não cumpre, e mesmo nós que estamos na área burocrática, nós estamos deixando de prestar um serviço à população que paga nosso salário. Então, isso não tem intenção de caçar as bruxas, mas eu acho que também é um bônus para o servidor que desde muito tempo vem cumprindo seus horários regularmente, e eu tenho certeza que para esses o ponto eletrônico não vai fazer diferença nenhuma. Deixa eu só aproveitar para incluir outras 2 questões que chegaram agora em cima da nossa
das considerações finais, nem tão finais assim. Também já foi dito aqui, né, mas vamos repetir para o Marcelo Novaes. Por que os servidores de AS 4, 5 e 6 não precisarão passar pelo controle eletrônico? Doralice, reitera mais uma vez aquela. É uma questão de ordem legal. Eles são servidores, quando eu falo servidores de natureza especial, coordenador geral, são pessoas que não têm horário nem para chegar e muito menos para sair. Então, são pessoas que eles não podem estar atrelados a esse registro de frequência de ponto, porque o cargo que eles ocupam é de natureza especial. Né? Eu não sei, às vezes os servidores ficam pensando, mas eu já vi minha coordenadora geral embora 10 horas da noite, embora às 11 horas da noite. O ministro, com certeza, não tem horário para ir para qualquer atividade, os secretários também não. Daí porque não se faz uma exigência que eles façam registro de ponto. E a própria legislação já prevê, como é um cargo de natureza especial, eles efetivamente não precisam fazer uso disso. E até porque aquelas compensações ou débitos e créditos do tal banco de horas, neste caso, não se justificam, porque ele já é remunerado além do cargo que ele desempenha por conta da função que ele ocupa. Exatamente. E a outra pergunta aqui do José Carlos Costa: por que temos de registrar o ponto em intervalos de saída e entrada de almoço e não só de entrada e saída ao final do dia? Porque legalmente a lei estabelece que você tem que ter um horário de almoço, né? Você tem que ter no mínimo uma hora de almoço, e esse é uma hora legal, né? Porque muitas das vezes pode acontecer do servidor nunca tirar um horário desse legal, daqui a pouco ele vai para a justiça dizer que trabalhou 8 horas corridas. Né? E você vai provar como que ele efetivamente, às vezes, tirava, não era 1 hora, tirava 2, tirava 3. Né? E também porque isso é legal. Né? Obrigatoriamente você tem que ter um horário de alimentação. Muito bem. Eu quero mais uma vez agradecer a Doralice, a Liliana e o Luciano aqui pela disponibilidade de ter estado conosco e responder aos questionamentos que vocês nos enviaram. E, obviamente, aquelas questões que, porventura, não foram atendidas, por alguma razão você não teve a satisfação de ter a sua pergunta esclarecida, as informações sobre o ponto eletrônico, eu repito, estão no site do Ministério da Saúde, né? saude.gov.br/gestão de pessoas. Mais uma vez, obrigado por terem estado conosco, por participarem aqui de mais esse programa, deste projeto Saber para Conquistar um Lugar, que é um projeto executado pelo Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina e promovido, obviamente, pelo Ministério da Saúde. E você fique atento no ambiente virtual, na plataforma virtual deste programa, desse projeto, para saber a programação do nosso próximo encontro. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.